Pessoal, questão agora da Unicamp 2019, questão excelente, de uma banca muito boa, para a gente revisar aqui sobre os indicadores de morbidade. Os indicadores de morbidade vão avaliar a distribuição, a ocorrência das doenças dentro da população. E a gente tem basicamente dois aqui, a incidência e a prevalência. A incidência, propriamente dita, vai ser somente o número de casos novos que ocorrem em determinado período. E a prevalência vai ser o total de casos de uma população. Agora, se eu estou falando de coeficiente de incidência ou coeficiente de prevalência, aí eu estou falando de risco, tá? E quando eu falo de coeficiente de incidência, eu estou falando do meu risco de adoecer de determinada doença. E como é que eu calculo isso aí? Vai ser a minha incidência, meu número de casos novos em determinado período, sobre a minha população exposta, tá? Isso é meu coeficiente de incidência e é assim que eu calculo o risco de adoecer por determinada doença. Agora, cuidado. Quando eu estou falando de população exposta, eu tenho que prestar atenção que nem sempre vai ser toda a população, tá? Porque se eu estiver falando, por exemplo, de incidência de câncer, coeficiente de incidência de câncer de próstata, então eu não vou usar no meu denominador toda a população. Eu vou usar no denominador a população masculina, porque só homem pode ter câncer de próstata. A mesma coisa serve para câncer de colo uterino, só vai ter, no denominador só vão ter as mulheres, tá certo? Então, revisamos esse conceito. E aí, o coeficiente de prevalência, ele vai medir o risco de eu já estar doente, o risco de eu já ter a doença, porque ele mede, porque a prevalência mede o total de casos que já existem naquela população. Então, para eu medir o risco de já estar doente, eu vou calcular meu coeficiente de prevalência, que vai ser a minha prevalência, total de casos, dividido pela minha população que está exposta. E aí, novamente, a gente tem que avaliar que população é essa que está exposta, tá certo? E aí, se eu estiver falando de doença aguda, né, meu melhor indicador vai ser o coeficiente de incidência. Se eu estiver falando de doença crônica, meu melhor indicador vai ser o coeficiente de prevalência. E lembrar que ambas medem risco, tá? Como eu falei, risco de adoecer e risco de já estar doente. Beleza? Agora, o que as questões gostam de perguntar também é o que é que faz diminuir a incidência ou a prevalência de determinada doença, tá? Então, vamos entender aqui uma população como esse balde aqui. Tá? Então, na população já existe alguns casos, tá? Que vai ser a minha prevalência da doença naquela população. E aí eu posso aumentar essa prevalência ou posso diminuir essa prevalência. Como é que eu faço para aumentar a prevalência de uma doença? Quando eu tenho mais casos novos aparecendo, ou seja, quando eu estou aumentando minha incidência. Então, se tem mais casos novos aparecendo, o total de casos que já existe vai aumentar. Então, a minha prevalência também vai aumentar. Se começa a imigrar pessoas doentes de fora para dentro da minha cidade, também vai aumentar o número de casos, né? Porque também vai aumentar o número de doentes. Então, imigração aumenta a prevalência. Mais diagnóstico, se eu consigo ter um método mais acurado, que eu consigo diagnosticar mais pacientes, então, consequentemente, eu vou estar aumentando o número de casos daquela população, vou estar aumentando, assim, a minha prevalência. E se eu faço rastreios, né? Imagine se eu quiser fazer aqui, por exemplo, rastreio de HIV para toda a população sexualmente ativa. Com certeza eu vou encontrar alguns pacientes que não tinham sintomas, que não tinham diagnóstico, e aí eles vão ser incluídos ali dentro desse grupo de doenças, de casos existentes. Então, vai aumentar a minha prevalência. Beleza? E agora, como é que eu faço para diminuir a minha prevalência? Em algumas situações, basicamente, se as pessoas começarem a morrer, né, então se morre muita gente, se morre pessoas, a quantidade de casos vai diminuir, né, porque as pessoas já não vão ter mais a doença, vão estar mortas. Se começa a emigrar, ou seja, começa a ir embora as pessoas, se os doentes começam a ir embora, emigrar, então a minha população, a quantidade de pessoas doentes da população vai diminuir, então a minha prevalência também diminui, assim como se eu tiver um tratamento eficaz a ponto de curar a minha doença. Então, se eu curei, não tem mais a doença, diminui a minha prevalência. Agora, um conceito importante. Se eu conseguir aumentar a sobrevida do meu paciente, então minha prevalência vai aumentar. Por quê? Imagina o exemplo do HIV. Antigamente, quando não tinha tratamento ainda, quando as pessoas até nem conheciam direito a doença, quase todo mundo morria em poucos anos de HIV. Hoje em dia as pessoas conseguem passar muito tempo com a doença, né? Às vezes morrer sem nem manifestar nenhum tipo de doença oportunista, né? Ter uma vida normal. Então eu consegui desenvolver um tratamento em que aumenta a sobrevida das pessoas. Consequentemente, eu vou ter o quê? Aumento da prevalência, porque eu vou deixar de matar, né? As doenças vão deixar de matar a população. E eu não vou ter uma cura. Ela vai continuar doente, mas sobrevivendo por mais tempo. Exemplo clássico também são o diabetes, né? Hoje a gente tem drogas muito modernas que a gente consegue controlar o diabetes, então as pessoas ficam muito mais tempo, sobrevivem por muito mais tempo, mas com a doença. Então aumenta cada vez mais a prevalência de diabetes, hipertensão, mesma coisa, tá? Então entenda esse conceito. Se eu tiver alguma situação em que eu aumento a sobrevida do meu doente, eu estou aumentando também a minha prevalência. Beleza? Então vamos voltar para a questão aqui, identificar a alternativa correta. Vamos primeiro ler o enunciado. As figuras abaixo indicam a tendência dos coeficientes de incidência, linha contínua, e prevalência, linha pontilhada, de uma doença. Assinale a alternativa correta. Vamos lá então, letra A.
A figura B indica diminuição da mortalidade. Vamos lá, figura B, diminuição da mortalidade. Ó, perceba que a prevalência está diminuindo. Então, se a prevalência está diminuindo, não tem como está diminuindo a mortalidade. A mortalidade pode estar até aumentando, porque a quantidade de casos está diminuindo. Então, já elimina a letra A. E ele ainda fala aqui que na figura C, a mortalidade está aumentando. Perceba que na figura C a prevalência está aumentando, então não tem como estar aumentando a mortalidade. A prevalência está aumentando porque provavelmente está diminuindo a mortalidade. Então, completamente errada a letra A. Letra B, a figura D indica aumento da mortalidade da doença. Vamos lá. Letra D, a figura D está aumentando a prevalência com o tempo. Então, se está aumentando a prevalência, não tem como estar aumentando a mortalidade. Muito pelo contrário, eu posso estar até diminuindo a mortalidade, porque tem mais gente ali ficando com a doença. Então, errado a letra B. A letra C fala, a figura D indica maior risco de adquirir doença. Ou seja, se está falando de risco de adquirir doença, a gente vai avaliar agora a incidência, o coeficiente de incidência. E perceba que o coeficiente de incidência ele é constante, ele não muda ao longo do tempo. Então, não tem maior risco aí, o risco é o mesmo, tá? Esse risco seria maior aqui, no gráfico B, em que a incidência, o coeficiente de incidência é cada vez maior, tá? Então, está errado a letra C. E a letra D fala que a figura A indica um tratamento eficiente da doença. Na figura A, a gente percebe que a prevalência está diminuindo. Então, se a prevalência está diminuindo, ou as pessoas estão indo embora, estão emigrando, ou as pessoas estão curando, ou as pessoas estão morrendo. Então, se ela afirma que pode ser um tratamento eficiente, sim, porque a minha prevalência está diminuindo. Então, melhor resposta dessa questão, letra D, gabarito.